Olá, gente bonita que gosta de histórias de crimes reais e investigação criminal. Eu sou Bruna Maishi e te convido a ficar os próximos minutos aqui comigo. E seja muito bem-vindo você que está chegando agora aqui no canal. Já te convido para deixar o like aqui para mim se gostar do meu trabalho e também a se inscrever no canal se gostar da minha energia. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui comigo. E me sigam também nas redes sociais. A história de hoje é de um serial killer que batia na porta e atirava. Pega a pipoca e vem comigo! Nancy Dunn, de 62 anos, era casada com o delegado e político James Dunn e tinha um casal de filhos. Ela era uma conhecida corretora de imóveis, muito respeitada e querida, na cidade de Alexandria, na Virgínia, Estados Unidos. Ela foi descrita pelos amigos como uma pessoa muito otimista, alegre, que sempre fazia biscoitos e bolos e levava para eles. A filha disse que não passou um dia em que ela não se sentisse amada pela mãe, que realmente era muito especial. No dia 5 de dezembro de 2003, a Nancy ficou de almoçar com o filho e o marido, só que ela não apareceu. Depois de esperarem muito tempo e tentar contato por telefone, os dois acabaram indo em casa e a Nancy estava lá, caída no chão sem vida, com 3 tiros. A polícia recuperou os cartuchos das balas e era de um calibre 22 muito raro, que não se vê em cenas de crime, porque é incomum assassinos escolherem essa bala porque ela é muito mais fraca e não é tão precisa. Aparentemente nada foi levado da casa e ela foi atingida logo após abrir a porta. A polícia investigou, procurou por testemunhas, não encontrou, falou com a família, perguntou se ela tinha algum inimigo, mas ela era uma corretora de imóveis bem famosa, bem conhecida na região e bem respeitada, não tinha inimigos. Acontece que a cidade era muito tranquila e o bairro em que ela morava e atuava, mais ainda, não era comum acontecer crimes desse tipo. Como as pessoas mais próximas sempre são suspeitas, o marido foi interrogado, mas disse que não tinha nenhum problema no casamento deles. Depois a polícia ouviu relatos que não era bem assim, que a vida do casal não era um mar de rosas. Mas não conseguiram provar nada contra ele, então ele ficou recluso. O cartão da Nancy foi rastreado e no dia que ela faleceu ficou provado que às 10 da manhã ela tinha ido comprar presentes que estava na época do Natal, numa loja. E as imagens do circuito de segurança mostram que tinha um homem jovem por volta dos 30 anos, cabelinho curto, que entrou na loja e não comprou nada. Parece que ele estava seguindo a Nancy. Ele abaixa, finge que está amarrando o cadarço e segue ela quando ela sai da loja. O que mostra que seria um crime premeditado. A imagem do cara foi mostrada para o marido e para os conhecidos, mas ninguém reconheceu. E a investigação ficou suspensa. E nisso se passaram 10 anos. Em 11 de novembro de 2013, Ronald Kirby foi encontrado também baleado em casa, próximo à porta de entrada, entre o hall e a sala de estar. Ele tinha 69 anos e era o planejador de transportes mais influente de Washington, super comprometido e apaixonado pelo trabalho, no qual ele atuou por 26 anos. Ele já era bem famoso, tinha dado entrevista na TV, saiu em revistas, e ele era conhecido por suas ideias brilhantes e compromissos intelectuais. Era casado e tinha 2 filhos. As estratégias que ele implementou reduziram o impacto do tráfico e da poluição na área metropolitana da capital dos Estados Unidos. Isso acabou impactando positivamente no desenvolvimento econômico e preservou a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A filha relata que ele era muito gentil, carinhoso e sabia ouvir as pessoas. Já a ex-mulher diz que ele era muito tranquilo e inteligente. O Kirby foi atacado a menos de 2,5 km da onde aconteceu o ataque da Nancy. E da mesma forma, na luz do dia, alguém bateu e atirou nele várias vezes. E ele caiu próximo à porta de entrada. Também um bairro super tranquilo, uma pessoa sem inimigos, uma pessoa muito respeitada.
Aparentemente nada foi levado do local e também não tinha motivo algum. Sai o resultado da perícia do caso do Kirby e o especialista em balística conta que em 33 anos de laboratório ele nunca viu essa bala rara de calibre 22 de rifle longo e era a mesma munição do caso da Nancy, ou seja, era praticamente comprovado que os dois casos estavam ligados. Só que os investigadores tentaram achar uma ligação entre os dois casos. Se o Kirby e a Nancy conheciam as mesmas pessoas, frequentavam os mesmos lugares e não conseguiram chegar a um ponto em comum. Então eles perguntam para o marido da Nancy se ele conhecia o Kirby. Mas não tinha nenhuma relação. Logo, aquela suspeita inicial de que talvez o marido da Nancy, o James, tivesse envolvido, foi por água abaixo, porque ele não tinha nenhuma relação, nenhum contato, nem conhecia o Kirby. Eles investigaram também ameaças que o marido da Nancy, James, sofria por ser delegado. Ele cuidava da parte de prisões, então ele recebia diversas ameaças, e entre elas recebeu uma por carta. E ele tinha entregue essa carta para o FBI, para que fosse investigada. Só que o sujeito que escreveu a carta, estava preso na época em que a Nancy foi assassinada. Logo ele foi descartado também. E nisso se passam 3 meses do assassinato do Kirby. No dia 6 de fevereiro de 2014, próximo à casa da Nancy e do Kirby, uma outra pessoa foi baleada ao atender a porta. Era Ruthene Lodato, de 59 anos. A Ruthene era casada e tinha 3 filhos e também cuidava da mãe idosa de 89 anos. A Ruthene era muito respeitada, era professora de música e de piano. Foi diretora do Together Alexandria, um programa de música para crianças. Ela amava a música e amava ensinar. Ela era gentil e trabalhava arduamente lecionando. A Ruthene foi encontrada ainda viva e levada para o hospital. Mas dessa vez o criminoso cometeu um erro. A Ruthene não estava sozinha. Ela estava com a mãe dela e uma cuidadora da mãe. Assim que ouviu os disparos, a cuidadora veio correndo sem saber o que tinha acontecido e acabou confrontando o assassino. E nisso, ele atirou no braço dela. Infelizmente, a Ruthene não sobreviveu. Mas a cuidadora conseguiu se recuperar rápido e fez um retrato falado. E as autoridades espalharam por toda a mídia rapidamente para ver se alguém tinha alguma ideia de quem era aquele sujeito. A cuidadora descreveu ele como um calvo, por volta dos 50 anos, com o cabelo comprido atrás, despenteado, um olhar malvado e um olho preto. Nesse momento nós estamos com 3 casos em locais próximos, com 3 pessoas ligadas ao governo, uma com pai e irmão juiz, o outro que trabalhava para a prefeitura de Washington e a outra esposa de um delegado. Sendo que eles não se conheciam, moravam em locais seguros, não teve motivos, não tinham inimigos e os 3 morreram depois de atender a porta. E era só. Quando sai a balística do caso da Ruthene, adivinhem, novamente a bala calibre 22 rara. Quando divulgaram o retrato falado, a população começou a ligar e dar muitas dicas. E chegaram ao nome de Charles Severance. A polícia descobriu que ele morava com a namorada a 64 quilômetros dali. Foram até lá, bateram, ele não estava, então deixaram uma comunicação para ele comparecer que a polícia queria conversar com ele. Ele não apareceu. Então, um vizinho do Kirby procura a polícia dizendo que ele tinha acabado de instalar câmeras na frente de casa quando aconteceu o crime, o assassinato do Kirby. E se a polícia queria dar uma olhada nas imagens, que ficasse à vontade. Então aparece um carro suspeito. De todos os carros que apareciam na rua, aquele passava muito rápido. Era um Ford Escort vermelho. Quando a polícia vai checar, ele pertence ao Charles Severance. Então, antes que a polícia pudesse ir atrás do Charles, eles recebem uma ligação da embaixada russa, contando uma história muito esquisita, que o Charles procurou a embaixada pedindo asilo político, dizendo que ele era perseguido politicamente pela cidade de Alexandria.
E é claro que a embaixada não levou isso a sério, mas desconfiou e acabou acionando as autoridades locais. Na verdade, ele achou que ia ser acolhido pela embaixada e ia fugir sem pagar pelos crimes. A polícia então vai na casa da namorada onde o Charles morava com um mandado de busca e apreensão. E aí eles encontram as munições raríssimas que estavam envolvidas nos 3 crimes, a .22 do rifle longo, e a namorada diz que ele fez as malas e disse que ia acampar. Quando eles procuram, encontram essas munições, mas a arma não estava. E encontram o registro que ele comprou 2 armas. Eles rastreiam o telefone e os cartões do Charles e encontram ele na Virgínia Ocidental. Ele estava com pouco dinheiro e se hospedou num hotel bem baratinho. Então, no dia 12 de março de 2014, ele foi preso e não resistiu à prisão. Ele estava com 54 anos e pessoas que conheciam disseram que ele era muito inteligente, tinha diploma de engenharia mecânica. Ele já tinha até concorrido a cargos políticos nos anos de 1996, tanto ao cargo de prefeito quanto ao de membro do Congresso americano. Houve relatos de quem conheceu ele antigamente dizendo que ele já tinha problemas mentais, que na época dos debates políticos, uma vez ele saiu com uma bandeira americana correndo rua fora e um outro membro do debate teve que sair correndo atrás dele, e da outra vez ele pegou um taco de golfe e atingiu o mediador do debate. A polícia então encontrou um caderno, uma espécie de diário, onde o Charles contava todos os planos de matar pessoas e se vingar. Ele tinha muita raiva, muito ódio, e o motivo disso era uma disputa pela guarda de um filho que ele teve, Levitt. Nos anos 2000, ele teve um relacionamento breve e a moça engravidou. E fruto desse relacionamento foi um filho. Eles disputaram a criança e ele perdeu a guarda. Ele só poderia ver o filho depois de fazer um exame de saúde mental. A mulher em questão, mãe do filho dele, tinha entrado com uma medida protetiva, porque quando ela quis acabar com o relacionamento, ele ameaçou ela de morte com a arma. Ele foi proibido de ver a criança e isso foi alimentando nele um sentimento de raiva, de ódio do mundo. Então juntou o problema mental dele, já que na juventude ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, junto com esse ódio todo. E o que tinha a ver essas pessoas que faleceram? Que culpa eles tinham? Na verdade, todos eram ligados ao governo. No delírio dele, né? Eles eram culpados também. A Nancy por ser esposa do delegado, a Ruthane por ter o pai e o irmão juízes, e o Kirby por trabalhar para o governo. Um juiz é que deu a determinação de que ele não poderia ver o filho. Só que quem expedia essas ordens eram pessoas subordinadas ao delegado. Então, no imbróglio da cabeça dele, ele quis se vingar de todo mundo. Ele pensou, vou matar a Nancy, porque se o delegado James Dunning quer tirar alguém da minha família, meu filho, eu vou tirar uma dele também. Entenderam onde vai a mente do ser humano? Quando na juventude ele foi diagnosticado com a esquizofrenia, ele tentou tomar o remédio que foi receitado para ele, Risperdal, e ele disse que o remédio torceu o estômago dele e que era uma conspiração contra ele e que os psiquiatras é que tinham problemas mentais. Havia relatos de que quando ele escrevia para a família dele, era tudo sem sentido. Mas no julgamento ele foi considerado responsável e ia arcar com as consequências dos atos dele. Juntou o problema mental que ele tinha, a propensão à violência que ele também já tinha, junto com a raiva e o ódio de ter perdido a guarda do filho e o ódio que ele estava das autoridades da cidade de Alexandria, e foi uma bomba relógio, né? Que estava prestes a explodir e explodiu. No dia 20 de janeiro de 2016, Charles Severance foi considerado culpado e pegou a pena de 3 prisões perpétuas mais 48 anos. E foi muito questionado durante esse julgamento, né? O se talvez a namorada não tivesse comprado as 2 armas para ele, porque foi ela que comprou no nome dela. Talvez não tivesse acontecido tudo isso se a família tivesse mantido ele no tratamento. Talvez
isso não tivesse acontecido, e se ele falasse pro terapeuta dele da vontade de matar gente, que quando o terapeuta perguntava se ele tinha vontade de matar alguém, ele dizia que não. Talvez pudesse ter um desfecho diferente, né? O caso de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estiveram até agora comigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma homenagem a Nancy Dunn, Ronald Kirby, Ruthene Lodato e a todos os familiares e amigos deles.